Há três coisas que eu fiz que me fizeram mudar a minha vida drasticamente. E a terceira coisa vai te surpreender. Preste bem atenção. A primeira coisa que eu fiz que mudou a minha vida drasticamente foi quebrar a minha velha base mental. Exatamente. Foi destruir a minha velha base mental que foi construída ainda na minha infância. Eu tinha uma velha base muito negativa. Essa minha velha base, ela foi formada por programadores que viviam ao meu redor quando eu era criança. Os meus pais, os meus irmãos, meus parentes, eram pessoas extremamente negativas, entendeu? E essas pessoas foram responsáveis de criar essa velha base na minha mente. Eu cresci ouvindo dizendo que nós nunca iríamos ter uma vida boa, eu nunca ia ser ninguém, eu não prestava para fazer nada, ninguém ia me contratar. Eu fui criado num ambiente muito negativo, que as coisas eram difíceis, pobre, quem nasce pobre ia morrer pobre, entende? Pobre não tinha direito de comer bem, não tinha direito de comer uma comida boa. Eu fui criado ouvindo essas coisas, e essas coisas foram criando uma base negativa na minha mente. E essa base, ela influenciou nos meus resultados durante muitos anos, né? Até um ponto de eu parar e trabalhar nessa base, destruir essa base. Então essa foi uma das coisas que fizeram a minha vida mudar, foi quebrar a minha velha base e construir uma nova base de acordo com os resultados que eu queria alcançar, de acordo com a vida que eu queria ter e de acordo com o padrão financeiro que eu queria ter, entendeu? Então essa foi uma das coisas que eu fiz que mudou a minha vida. A segunda coisa foi me afastar de pessoas negativas, exatamente, me afastar de pessoas negativas. Pessoas negativas, ela influencia drasticamente no seu desenvolvimento, nas suas conquistas, entendeu? A pior coisa que tem é você estar perto de uma pessoa negativa, é estar perto de uma pessoa que não tem perspectiva de melhoria, de sucesso, de se tornar uma pessoa melhor, entende? Ela só vê o negativo, só vê as coisas de um lado, de um jeito diferente, de um jeito difícil de se conquistar, entendeu? Então, se afastar de pessoas negativas é algo muito importante, entendeu? Porque a pessoa negativa, ela não acredita em si mesma e ela ainda faz com que você não acredite em você. Entendeu como é que funciona? Então, se afastar de pessoas negativas foi uma das coisas que eu fiz que me fizeram continuar o meu processo de mudança, continuar a minha reconstrução da minha mentalidade de sucesso, entendeu? Então, essa foi a segunda coisa que eu fiz. E a terceira coisa que eu fiz, que fez com que eu mudasse de vida, você vai se surpreender com isso, foi sair da igreja. Exatamente, sair da igreja me fez avançar na vida, me fez mudar de vida. Por quê? Eu estava em um ambiente que eu achava que era uma coisa, mas era um ambiente preparado para controlar o meu crescimento, controlar a minha evolução, controlar as minhas conquistas, entende? Era um ambiente que era preparado para favorecer somente o sistema religioso. Entende como é que funciona? Então, depois que eu saí da igreja, que eu comecei a buscar entendimento de coisas que ela estava ensinando, que era ao contrário daquilo que Deus mostra, que Jesus ensina. Entende como é que funciona? Então, me afastar da religiosidade foi uma das coisas que me fez avançar, foi uma das coisas que me fez evoluir. Por quê? Porque eu cresci dentro do ambiente religioso, acreditando de que eu não merecia ter uma vida melhor, não merecia ter um salário melhor, não merecia ganhar dinheiro,
entende? Quem ganha dinheiro é só para pessoas que roubam, para pessoas que enganam, entende? E é totalmente diferente. Quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento humano, eu compreendi que as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que são ricas, que são bem-sucedidas, são uma das melhores pessoas que existe no nosso mundo, são uma das melhores pessoas que existe. Eu não estou generalizando aqui dizendo que todo rico é honesto, não. Existe aqueles desonestos, mas isso é uma minoria, entende? Isso é uma minoria, entendeu? Então o sistema religioso estava fazendo com que eu acreditasse de que ser pobre é um motivo de vitória, ser pobre é um motivo de conquista, ser pobre é algo que agrada a Deus. Aí eu parei e pensei assim, mas se Deus quer que a gente seja pobre, vive na pobreza, por que então Ele fez o ouro, a prata, o diamante, a safira, essas coisas maravilhosas, essas coisas tão bonitas para se admirar, para se ter? Essas coisas não é para a gente desfrutar? É somente para a gente olhar para essas coisas e ficar desejando ao longe? Entende? Alguma coisa não estava batendo. Alguma coisa não estava batendo. Foi aí que eu descobri que no meio da religiosidade existe um sistema que favorece somente quem está no topo, entende? Um sistema que manipula as pessoas a trazer o seu dinheiro, a trazer as suas ofertas para favorecer o sistema deles, entende? Então, quando eu saí do meio desse sistema, eu passei a prosperar, porque eu enxerguei a minha pessoa de uma forma diferente, eu enxerguei a forma que Deus me enxerga de uma forma diferente. Eu comecei a entender de que eu sou merecedor de ter uma vida boa, eu sou merecedor de ter uma vida melhor, eu sou merecedor de ter uma boa condição de vida, entende? Então, quando eu saí do meio da religiosidade, as coisas começaram a fluir para mim, porque eu parei de absorver aquelas informações negativas que, teoricamente, estava favorecendo somente o sistema e não a mim. Entende como é que funciona? Então, depois que eu fiz essas três coisas, a minha vida nunca mais foi a mesma.